seja bem-vindo a mais uma edição do programa Cuide-se. Na edição de hoje vamos falar sobre as cardiopatias congénitas, ou seja, todas aquelas doenças do coração que as crianças nascem com elas. O telespectador aí em casa pode estar a perguntar-se: é possível uma criança nascer com uma doença do coração? E a resposta é: sim, é possível. De fato, no geral, para cada 100 crianças que nascem, uma apresenta uma doença do coração associada. Então, sendo Moçambique um país com uma taxa de natalidade muito elevada, ou seja, cerca de 37%, estima-se que muitas dessas crianças possam nascer com doenças do coração. E, por isso, para melhorar o seguimento, o reconhecimento destas doenças, temos como convidado hoje o Dr. Fidélio Stefano. O Dr. Fidélio é médico, é cardiologista, tanto clínico como de intervenção, e de crianças, também de adultos, mas eu acho que ele gosta mais das crianças. Seja bem-vindo, Dr. Fidélio. Muito obrigado, doutora Sheila, pelo convite. Realmente tocaste num ponto forte. Gosto mesmo da cardiopatia congénita das crianças. Eu acho que é a maior parte da cardiologia. Então, Dr. Fidélio, o que é uma doença cardíaca congénita? Ok. É uma boa questão. A doença cardíaca congénita, ou cardiopatia congénita, tem vários sinônimos. São alterações ou malformações cardíacas que ocorrem, portanto, durante a formação do coração. E a formação do coração ocorre durante a vida fetal, ainda quando os bebês encontram-se dentro da barriga da sua mãe. E é nesse momento em que ocorrem malformações, tanto do ponto de vista da estrutura do coração, quando ouvimos aí falar que há crianças que têm buracos a nível do coração, dentro do coração, portanto são essas alterações que são alterações da estrutura, assim como estas alterações estruturais acabam causando alteração da função do próprio coração. Portanto, se quisermos definir, diríamos que são alterações estruturais e funcionais do coração que ocorrem durante a formação do coração ainda na fase uterina e que muitas destas manifestações ocorrem após a sua nascença. E para as mulheres grávidas, aquelas mulheres que estão grávidas que estão em casa, quais são os cuidados que elas podem ter para reduzir o risco de terem uma doença, um filho que nasça com uma doença do coração, ou então mesmo, se possível, evitar? Em relação aos cuidados que temos que ter, na verdade nós não podemos usar ou olhar a cardiopatia ou as doenças do coração como isoladas. Os cuidados são gerais e temos a destacar que primeiro tem que haver um planejamento. Temos que planejar a vinda de um ser vivo, ok? De um ser humano para vir. Então, nós recomendamos sempre que as crianças sejam feitas ou concebidas com planejamento, e nós sabemos que existem algumas malformações que estão associadas à idade avançada. Aquelas mulheres que têm mais do que 35 anos têm maior risco de terem crianças que tenham malformações. E quando falamos dessas malformações, não são só malformações associadas ao coração. São malformações que podemos chamar de síndromes, que são associados, portanto, a alterações ou malformações de outros órgãos. Portanto, há necessidade de haver planejamento. Outro aspecto é do ponto de vista de consultas pré-natais. É necessário que após a concepção ou após a mulher estar grávida, faça consultas seriadas pré-natais, porque é a partir destas consultas que é possível detectar algumas doenças maternas, por exemplo, a diabetes, o lúpus, que são doenças que podem causar, portanto, malformações, e descartar também fazer o despiste de algumas doenças infecciosas. Nós temos algumas doenças infecciosas, a sífilis, a rubéola, que podem causar malformações cardíacas em outros órgãos. Portanto, é extremamente importante que se faça a consulta pré-natal. Temos o consumo de substâncias. Quando estamos a falar de consumo de substâncias, às vezes só pensamos no consumo das substâncias ilícitas. Então, temos o álcool, que está implicado tanto no surgimento de
malformações, assim como o tabaco também. Atenção, mulheres aí em casa, o consumo de álcool durante a gravidez. Sim, é importante fazermos um ponto de reparo em relação à questão do álcool. Porque muitas das vezes as pessoas associam, dizem que as pessoas que vão ter as malformações são aqueles que as mães consumiram grande quantidade de álcool. Tem que ficar bem claro para todos nós que ainda não existe uma quantidade de álcool que pode causar, portanto, malformações. O que se recomenda é tolerância zero ao álcool. Portanto, o álcool não deve ser consumido durante a gravidez. Não há que pequenas quantidades, não existe. Tem que ser tolerância zero, porque ainda não existe, portanto, uma quantidade que possa causar toxicidade, que é saber que, olha, 2 gramas ou 3 gramas pode causar. Não existe. Tolerância zero ao álcool. Depois temos outros aspectos, como as vacinas. As mães têm que fazer a vacinação completa durante o período de gestação. E tem um outro que talvez seja sensível, mas temos que abordar, que é em relação aos animais de estimação. Nós sabemos que algumas pessoas gostam e, claro, faz parte da nossa vida, eu também gosto, tenho um cão e gosto, mas é importante que estes animais sejam vacinados. Que façam, portanto, desparasitação regular, porque temos casos frequentes de mulheres que apanham a toxoplasmose através das fezes dos animais. Portanto, temos que ter muita atenção, portanto, aos animais domésticos que nós temos durante este período de gestação e mesmo fora do período de gestação, porque estão implicados, portanto, no surgimento de algumas malformações nas crianças. Muito esclarecedor, Dr. Fidélio, mas há uma questão que é muito importante, tanto para mim quanto para o telespectador lá em casa. Quais são os sinais, quais são os sintomas que podem fazer suspeitar de uma doença cardíaca congênita? Ok. O sintoma mais frequente que é o sopro cardíaco. Okay? As crianças normalmente após o nascimento, quando estão a ser observados tanto pelos médicos, assim como as enfermeiras da SMI, reportam a presença de um sopro cardíaco. Porém, existem outros sinais e sintomas que podem nos despertar a atenção. A nós, como profissionais de saúde, assim como os próprios pais. E esses sinais são: a criança pode ter, portanto, infecções respiratórias de repetição. É uma criança que frequentemente estará sempre com infecções respiratórias de repetição, está sempre com tosse, está sempre gripada, depois está sempre com episódios recorrentes de falta de ar. Falta de ar, atenção. Falta de ar, exatamente. Depois tem a questão do crescimento. São crianças que normalmente têm fraco ganho ponderal. Vamos encontrar uma criança que já tem por aí uns 6 meses, 7 meses, mas ainda tem um peso de recém-nascido de 4 quilos, 3,5 kg. Portanto, essa criança que não está crescendo bem, muito provavelmente pode ter um problema a nível do coração. Depois tem também a cianose. O que é cianose? São os lábios de azul, a palma das mãos e dos pés que tornam a coloração azulada. Então, estes indivíduos também têm uma alta suspeita de apresentar um problema a nível do coração. E as mães são mais sensíveis em relação a esse aspecto que em relação à toma do leite. Naturalmente, aquelas crianças que não fazem toma completa, a mamada completa, ou que durante a mamada estão com muita sudorese, estão a transpirar muito e são incapazes de completar a quantidade de leite que é suposto para a idade, são crianças que temos que ter alta suspeita. Portanto, todas essas crianças que estão dentro deste grupo têm que primeiro apresentar-se ao pediatra e este pediatra irá naturalmente recomendar uma consulta de cardiologia. E para aquelas crianças que não têm acesso a um pediatra, existe uma outra forma de haver essa suspeita? Quer ver, temos o sistema de triagem, as mães e os pais sempre levam as crianças à vacinação regularmente, podem não estar... Levar a criança para a vacinação e para o peso, regularmente. Regularmente, exatamente. Podem não estar em contactos diretos com os pediatras, mas estão sempre em contactos com o pessoal de saúde.
tem lá as enfermeiras de SMI, as parteiras, que são pessoas que estão sensíveis em relação a esta informação. Naturalmente, os pais têm que documentar ou têm que reportar a estes profissionais que a criança não está a comer devidamente. Os enfermeiros ou as enfermeiras verão que realmente a criança não está a desenvolver, verão no cartão de vacinação que a criança está sempre doente. Então, tem vários sintomas e sinais que alertam, portanto, não só os pais, assim como o pessoal de saúde, à presença de uma doença cardíaca. E doutor Fidelio, penso que as mães podem ter essa questão. Se uma mulher teve uma criança com uma cardiopatia congênita, uma primeira gravidez, uma segunda, existe algum risco de, numa gravidez seguinte, voltar a ter uma criança com uma cardiopatia congênita? Infelizmente sim. Infelizmente sim. Porque quando nós olhamos para a cardiopatia congênita, eu tenho uma teoria em relação às doenças. É que as doenças todas que nós temos estão relacionadas com a nossa genética. Isso significa, se nós não tivermos uma suscetibilidade genética para desenvolver um certo tipo de doença, naturalmente nunca iremos desenvolver. E é a mesma coisa que acontece com as cardiopatias congênitas, com as doenças do coração que são diagnosticadas na nascença. Significa que se há um filho deste casal que nasceu com uma doença cardíaca, significa que há uma genética ou uma suscetibilidade genética para malformações cardíacas. Então, é natural que se nós temos um casal com um filho, é mandatório fazer-se, portanto, o rastreio pré-natal de doenças cardíacas nas gravidezes seguintes. Há um risco, sim, infelizmente, mas está lá presente. Então, é muito importante fazer um rastreio de cardiopatias congênitas, no caso daquelas mães que tiveram um bebê com uma cardiopatia congênita prévia. Okay. Doutor Fidelio, uma vez feito o diagnóstico, qual é que é o tratamento destas doenças? Okay. Existe um tratamento? Existe. Existe naquelas situações em que temos aquelas cardiopatias que são tratáveis ou curáveis. Porque quando olhamos o tratamento, temos que pensar em três dimensões. A primeira dimensão é um tratamento clínico. O que é um tratamento clínico? É aquele tratamento que é feito através da administração de medicamentos. Depois temos o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico é realizado através da abertura, portanto, do peito e do coração, em que o cirurgião vai lá, se a criança tem uma comunicação anormal, um orifício anormal dentro do coração, o cirurgião vai lá, através de um tecido, vai fechar com um retalho de tecido e a criança fica curada. Depois, em último plano, temos o cateterismo cardíaco, que é um procedimento semi-invasivo que permite o tratamento de algumas malformações cardíacas. Então, quando nós olhamos nestes três potenciais tratamentos, temos que olhar a doença que o paciente apresenta. Então, nós temos que perceber que existem patologias ou doenças cardíacas que são muito complexas, que não permitem um tratamento médico, uma reparação cirúrgica, nem por cateterismo. Nestes grupos de indivíduos, nós fazemos o tratamento só médico, porque nós, infelizmente, não podemos fazer a correção ou não podemos tratar e talvez operar ou fazer um cateterismo podemos prejudicar muito mais o doente do que ajudá-los. Nestas condições, nós fazemos só tratamento médico. Depois, no segundo grupo, são aqueles pacientes que apresentam malformações cardíacas complexas, mas que podemos tentar fazer uma reparação cirúrgica. O que é a reparação? É tentar manter a anatomia deste coração através, portanto, de uma intervenção do cirurgião. Ou vai fechar um orifício, ou abrir outro orifício, de modo a permitir um funcionamento harmonioso do coração. Então, nessa condição, o cirurgião vai abrir o peito, abre o coração e faz, portanto, a cirurgia. E naquelas outras malformações, que são malformações que nós consideramos menores ou leves, em que tem pequenas comunicações dentro do coração e que são acessíveis, portanto, ao tratamento por cateterismo,
é uma técnica que é muito mais recente do que a cirurgia, mas que tem ganhado o seu espaço. Permite fazer tratamento destas pequenas malformações, por exemplo, o canal arterial, que é uma comunicação que é extremamente importante durante a vida fetal, que comunica a artéria pulmonar e a aorta, que após o nascimento esta artéria pulmonar este canal arterial tem que fechar, de forma espontânea, mas em algumas crianças não fecha, mantém-se. Então, nessas circunstâncias, é possível sim fazer o tratamento sem necessidade de cirurgia por cateterismo, através da implantação de uma prótese. Essa já é a sua área. Exatamente, quer dizer, já estou a puxar um pouco para o meu lado, mas pronto, é esta a cardiologia. Ok. Então, Dr. Fidélio, não sei se vai querer falar um bocado da sua experiência no cateterismo cardíaco, deixar só para o telespectador lá em casa tentar perceber o que é isso, que é uma alternativa de tratamento. Fale-nos um pouco daquilo que é a sua especialidade. Antes de mais, eu diria que é realmente maravilhoso fazer a diferença num ser humano e, sobretudo, quando se fala de tratar uma criança. Eu acho que é algo espetacular. Eu não comecei a pós-graduação em cardiologia gostando da cardiologia, mas apaixonei-me por este ramo que é a cardiologia de intervenção, que realmente tem sido uma especialidade que tem estado a ganhar o seu espaço. E tem ganho espaço à custa, portanto, de muito progresso, porque é uma especialidade que acredito eu que daqui a 20 anos talvez vamos substituir a cirurgia cardíaca. Muita esperança. Claro. O que é o cateterismo? Na verdade, o cateterismo é um procedimento semi-invasivo que permite tanto fazer o diagnóstico, assim como o tratamento das malformações. Então, com o surgimento do cateterismo, nós começamos, portanto, a minimizar os procedimentos, porque antes, para fechar um canal arterial, era necessário fazer uma cirurgia a tórax aberto, tinha que se abrir os peitos da criança para ir lá fechar o canal. Hoje em dia já não, mesmo através do cateterismo, com uma pequena incisão de 2 a 3 milímetros, é possível ir lá, fechar o canal arterial com uma prótese e a criança, 2 dias depois tem a alta, está curada, exatamente. Então, é fantástico. Portanto, eu espero que dentro de 20 anos possamos fazer coisas muito mais complexas do que fazemos hoje. Então, Dr. Fidélio, não sei se gostaria de deixar algumas últimas considerações para explicar às mães lá em casa, aos outros telespectadores, sobre as cardiopatias congênitas e elucidar mais um bocado. Ok. Em primeiro, queria agradecer por este momento de conversa. Realmente, o tema é um tema interessante, podíamos ficar, e é um tema que somos os dois apaixonados por ele. Sim. Podíamos ficar aqui toda a tarde a conversar sobre ele, portanto, muito obrigado pelo convite que fizeste. Segundo, dizer que é importante nós termos este grau de suspeita e a recomendar a todas as mulheres que estejam grávidas ou que pretendam fazer isso, que quando chegar o momento façam uma ecografia morfológica, ok? Outra sua paixão. Exatamente, que é a ecografia morfológica. É possível. E em que idades, em que período da gravidez é que é importante ver? Ok. Nós recomendamos que faça as 24 semanas de gestação. Ok? As 24 semanas de gestação pode fazer uma ecografia morfológica cardíaca, que é possível nós vermos se a criança já tem alguma alteração a nível do seu coração. Qual é a função desta ecografia? Na verdade, este exame tem como função fazer despiste de malformações cardíacas complexas, porque existem malformações cardíacas complexas, algumas delas incompatíveis com a vida pós-natal, que é possível detectar, portanto, precocemente, e em algumas circunstâncias é possível mesmo fazer o tratamento ainda intraútero. Portanto, eu recomendaria todas as mulheres a fazerem, portanto, durante a gestação, uma ecografia morfológica cardíaca para despiste das cardiopatias congênitas. Segundo, é estilo de vida.
estilo de vida. E quando nós olhamos para o estilo de vida, não olhamos na perspectiva só da prevenção das malformações cardíacas nos fetos. Olhamos primeiro a pessoa, quando muda o seu estilo de vida, está a fazer bem a si próprio e depois está a fazer bem ao seu bebê. Exatamente, ao seu bebê. Portanto, temos aquilo que chamamos de higiene de vida. Evitar o sobrepeso, fazer exercício físico, evitar o álcool, evitar todas as outras substâncias ilícitas. Portanto, é necessário fazer atenção a este ponto. E as mulheres grávidas são realmente algo particular. E por serem particulares, também não podem ser medicadas de forma arbitrária. E a recomendar que as mulheres, durante a gestação, sempre que tivessem que fazer uma medicação, que consultassem o médico. É importante isso, porque nós sabemos que algumas substâncias podem estar implicadas, portanto, no surgimento de algumas malformações. O outro aspecto é em relação à detenção após o nascimento, ok? Nós temos que ficar atentos aos sintomas e sinais, ok? E quando digo nós, incluo ao pessoal de saúde, assim como, portanto, aos pais e mães, porque os sinais e sintomas estão mesmo diante dos nossos olhos. Muitas das vezes dizemos, ok, é função do hospital, sim, concordo, mas os sintomas estão lá, os sinais estão lá. Naturalmente, se uma criança não está a crescer, naturalmente, se uma criança tem os lábios azuis, naturalmente, se uma criança não chupa bem o peito, quer dizer, são sinais de alarme que devem ser reportados e devem ser investigados a causa. Muito obrigada por ter estado conosco, Dr. Fidélio. Muito obrigada, telespectador lá em casa, por ter nos acompanhado neste programa Cuide de Si. Espero por si na próxima edição do Cuide de Si. Mais uma vez lembrar, para quem ainda não se inscreveu aos cursos da Academia, pode se inscrever pelo link abaixo. Fique bem.